Boa tarde, já passou, né, do meio-dia. E assim, olha, ontem eu pedi por chuva. Realmente está previsto uma mudança de tempo, temperatura. E assim, pensando em questão ambiental, as árvores que nós cortamos lá na Amazonas e vamos descendo influenciam sul e sudeste. E por isso aqui as tempestades estão cada vez mais assim devastadoras. E é difícil falar, né, num país que infelizmente a educação ambiental é visto outras educações ou assim várias disciplinas dentro de sala de aula, né? Falar de funk, né? Falar disso, de funk sujeira, né? Que acaba com a mulher, é mais bonito falar em sala de aula do que educação ambiental. Então, daí as pessoas sem educação ambiental, sem exemplos de pais que limpam a calçada, que limpam o meio-fio, que fazem reciclagem para eles é só latinha. Os polímeros, que são plásticos, esse polímero é diferente deste polímero, né? Ou melhor, das várias variedades de plásticos, diferente desse. E a gente tem que saber reciclar, sim. Caixas de leite, tudo dá para se reciclar. Tem lugares que se reciclam coisas que eu nem vou falar aqui no nosso Levando a Palavra, porque vocês vão falar, ai, isso é nojento. Mas, gente, tem uma charge que eu gosto muito. Uma senhorinha mora numa casinha tal, ela pega a lata de lixo, joga tudo no riacho. O riacho limpinho. Daí vem a chuva e enche a casa dela. Por que será, né? E isso é educação ambiental, não vem só da escola. Vem de nós pais, de nós tios, de nós avós, não só a avó ainda, mas vem de nós, dos pastores, né? Padres, missionários, também vem deles. A cultura ambiental vem de todos. Vai mudar o tempo. Você já reparou na sua calçada? Eu, assim que terminar aqui, vou dar uma varridinha aqui, né? Dar uma limpada aqui e vou varrer lá fora, mesmo com vento, tirar a maior parte das coisas. E não são folhas, não, tá? O problema é muito papel, as pessoas que jogam as máscaras descartáveis. Gente, eu não me conformo que as pessoas não sabem nem colocar as fraldas descartáveis corretamente, né? Jogam na rua. E assim, fora os restos de comida. E eu já falei, políticos aí, da região aí, Cidade Ademar, aliás, de São Paulo, né? Do Brasil, todas as casas deveriam ter uma lixeira. Uma lixeira boa, forte, para o lixo não ficar no chão e as pessoas saberem reciclar. Falo para os meus filhos, sim, que nem tem lugares aí, lanchonetes, supermercados que fazem descartes, né? Por exemplo, de carnes, comidas. Onde meu filho trabalhou era assim. E é difícil ver comida sendo desperdiçada. Às vezes a gente tem que se reinventar na cozinha. Embora as pessoas achem um gosto estranho, a gente tem que saber se reinventar, porque não tá fácil a vida, não. Não está fácil. Não tô dizendo sobras do prato. Você comeu, deixou sobras,
tal, aquela sobra, você pode até colocar no lixo, deixar em material orgânico. Se você tiver um jardim no quintal, você pega, abre uma covinha ali, põe, ali é nutriente para as plantas, né? Restos de comida, cascas, tal. Nossa, excelente. Aqui eu reciclo até a casca da cebola, que, lembrando, né, como professora de ciências, de onde vem o papel mesmo? Celulose, né? Celulose vem da onde? Das árvores, né? Então, é material que dá para se reciclar também. Então, assim, a gente tem que saber cuidar do nosso planeta enquanto podemos e ter cuidado com a questão ambiental. E eu não quero que você, assim, venha comentar aqui coisas que não tem nada a ver, falando que eu sou fascista, aquilo. Mas comente algo útil. O que ocorre no seu país em questão ambiental, por exemplo, ou no seu estado, né? Na sua cidade, no seu bairro. O que você faz, você, cidadão, faz para a questão ambiental, né? Não vem criticar se eu sou de direita ou de esquerda, mas a questão ambiental é de todas, né? Se a gente sofrer, tanto eu quanto você, vamos pagar o preço. E o preço está sendo alto demais, porque sem árvore não há oxigênio. Sem água, a gente não dura muito tempo. Pare e pense nisso. Mas vamos à nossa palavra, né? Então, hoje estava ouvindo o Momento de Fé agora no Spotify, porque eu acordei, tive insônia, acordei um pouco mais tarde, bem mais tarde, né? Mas escutando como um único testemunho impactou vários outros. Só que o primeiro testemunho de hoje, do Momento de Fé de hoje, 29, hoje dia 29 de julho, o primeiro testemunho lá no Momento de Fé, eu falei assim, essa senhora falando, gente, sou eu falando, né? A gente fica cansada, drenam a nossa energia, a gente não recebe um obrigado, né? O padre Marcelo está rezando para as donas de casa. E eu fico imaginando que nem eu sempre admirei as pessoas que faxinavam na escola, as que limpavam, mais do que o diretor. Porque o diretor fica sentado na sala dele, abundado lá, às vezes não faz nada, né? Muitos são assim, outros não. Que nem eu conheci a Neuza, Débora, nossa, vários diretores que foram maravilhosos. Mas tem outros que, te promete uma coisa e faz outra, né? E enquanto pessoas, eu esqueci o nome daquela senhora, mas, por exemplo, a Geni, eu dava muito mais valor para ela do que para o diretor, do Lauro. Por quê? Porque eu sabia, acho que era a Dona Cida, eu não lembro direito, mas uma senhora negra, vivia sozinha, a família abandonou e ela trabalhava duro, viu? Porque não é fácil limpar banheiro de escola. As pessoas são muito sem educação. Meninas, quando forem no banheiro da escola, levem papel higiênico. Se tiverem menstruadas, peguem o absorvente sujo, aquele invólucro que você tira o outro, pega, enrola aquele e joga no lixo. Ninguém, não deixa aberto, porque ninguém precisa saber que você está menstruada não, filha. Outra, saiba se limpar de frente para trás, especialmente você menina, para não ter contaminação. E os meninos também, porque se fica sujeira ali no saco escrotal, dá problemas. Isso são coisas que
entra em educação ambiental, que as pessoas não falam, né? Mas vamos à nossa palavra. Então, com essa senhora falando hoje, no momento de fé, mexeu comigo. Tem tudo a ver comigo e com tantas outras donas de casa. Muito obrigada, senhora amada de Jesus, né? Porque o padre Marcelo não disse o nome da senhora, né? Em respeito, mas muito obrigada, porque a senhora falou por muitas de nós. Vamos à palavra, que o Espírito Santo nos conduza nesse momento, né, de oração. Olha que lindo, gente. Isso daqui, eu não vou falar só lá de tempos passados. Vou falar de agora, de ontem. Eu discutindo com uma pessoa que fez um comentário. Se vem no meu canal para fazer comentário maldoso, presta atenção no seu umbigo. Olha para o seu país, olha para sua morada. Antes de falar de mim, olhe para você. Mas isso vem de encontro com o que eu vivo. E pergunta a você, adolescente, vocês lembram dos seus professores ao longo dos anos? Ou lembram só daqueles professores que tinham cabecinha assim, né? Eu lembro de vários professores que puxaram minha orelha, e se hoje eu sou o que eu sou, também devo a eles. Bem, fui ferido no passado e trago alguns traumas. O que fazer? Leia a promessa de Deus para a sua vida em Jeremias 30, 17a. Vou enfaixar tuas chagas e curar tuas feridas, oráculo do Senhor. Creia, Deus tem o poder de curar as tuas feridas e fazer algo lindo em tua vida. Ele tem o poder de ressignificar tuas dores e a palavra de Deus faz isso. Ela é o bálsamo para a nossa vida. Nossa, que mensagem, né? Quantos de nós somos feridos nessa vida, né? Mas temos que ir à luta. E quem nos cura é Deus. Bem, então vamos lá. Ontem eu li para vocês do versículo 30 ao 38. E hoje vamos ao livro de 2 Macabeus, capítulo 4, versículos do 39. Do 39 ao 50. Outros delitos de Menelau. Ora, em Jerusalém, Licímaco, de acordo com Menelau, multiplicou os roubos sacrílegos. E, ora, em Jerusalém, Licímaco, de acordo com Menelau, multiplicou os roubos sacrílegos. E divulgado o rumor, o povo acabou por se amotinar contra ele, porque muitos objetos de ouro haviam sido levados. Como a multidão se havia sobrelevado em cólera, Lisímaco equipou perto de 3.000 homens e deu o sinal para uma injusta repreensão sobre a chefia de um certo Auranos, homem avançado em idade e não menos em loucura. Todavia o povo tomou conhecimento da trama de Lisímaco, e uns se armaram com pedras, outros com paus. Alguns armazenaram cinza contra os homens de Lisímaco. Desse modo, muitos foram feridos, alguns mortos e os restantes postos em fuga, e mataram mesmo Sacrílico junto ao tesouro.
Por todas essas desordens foi instaurado o processo contra Menelau. Quando o rei veio a Tiro, 3 enviados da Assembleia dos Anciões sustentaram a acusação diante dele. Mas Menelau, que se julgava já derrotado, prometeu grande soma de dinheiro a Ptolomeu, filho de Diomedes, para que ele lhe granjeasse o favor do rei. Ptolomeu conduziu, pois, o rei para debaixo de um peristilo, como se fosse tomar ar fresco, e fê-lo mudar de sentimento, de modo que Menelau, posto que responsável por todo o mal, foi considerado pelo rei inocente de todas as acusações que pesava sobre ele, e condenou à morte os infelizes que teriam sido julgados inocentes mesmo se ele estivesse pleiteado diante dos citas. Assim, os que haviam sustentado os interesses da cidade, do povo e dos objetos sagrados sofreram essa pena injusta. Por isso, os próprios tireses ficaram de tal maneira encorelizados com este crime, que lhes deram magníficas sepulturas. Quanto a Menelau, por causa da avareza dos poderosos, conservou seu cargo, mas cresceu em malícia e tornou-se o verdadeiro inimigo de seus concidadãos. Preciso falar alguma coisa, gente? Tem algo parecido no ar, não tem? Ai, meu Deus, tem certas coisas que Deus põe assim diante dos meus olhos que não tem como eu não falar do que está acontecendo, a maldade do 8 de janeiro, as pessoas presas, né? A questão do filho não poder ver um pai, enquanto o outro estava preso, até visitinha íntima recebia. Não dá para entender essa loucura nesse nosso país. Aliás, no mundo, porque o Brasil está sofrendo sim, mas Holanda, Portugal, a Europa em si está sofrendo devido à questão do calor, também está sofrendo por causa... o jogador, olha, Portugal perdeu. Cristiano Ronaldo foi tido em Portugal com agradecimento. A Holanda perdeu. O povo está atacando os jogadores. Eu li ontem a reportagem. Gente, porque devido a um jogo as pessoas se mataram. Agora, e da Costa do Marfim? Vozinha, beijo, vozinha. Esse também foi um herói. Não ganhou a Copa, mas ganhou respeito. Pense nisso, gente. O que é bom. Eu falei da Holanda, mas outros países aí estão com essa situação aí terrível, né? A Rússia, nós estamos aí numa terceira guerra mundial e o povo tá quietinho, ninguém tá falando nada, né? Aquela guerra lá, fazem que uns 5 anos, a Ucrânia, a Rússia, estamos e assim, apoiadores querendo, sabe, dividir. As pessoas não estão vendo e as palavras do Senhor estão se cumprindo, tá bom? Então pensem nisso. E aqui traz muito do que está acontecendo no mundo atual. Esse versículo aqui, nossa, aliás, esses versículos, outros delitos de Menelau, nossa, está acontecendo no mundo atual, isso sim. Mas vamos à nossa palavra de Apocalipse. Vamos ver.
Ontem eu li o capítulo 4, hoje vamos ao capítulo 5 de Apocalipse. E lembrando, são coisas que estão acontecendo. Lembram que eu falei para vocês que eu recebi na UBS, ali sentadinha, uma senhorinha dando a palavra, e a primeira coisa que eu li foi: o mundo está esfriando em seu amor. O amor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, o amor de um homem, de uma mulher, de um casal, o amor, em si, as pessoas sendo mentirosas, o amor está se esfriando. Isso está na palavra, não sou eu que falo, não. Então a gente tem que pensar. Mas vamos lá ao nosso Levando a Palavra, e vocês aqui falem. Só que, por favor, comentem coisas que sejam positivas para outras pessoas, não negativas. Todos nós estamos sofrendo com um mundo que está sendo dominado pelo mal. E a gente muitas vezes aceita. Olha, muitos estão dando lição, que nem Justin Bieber, eu falo. Ele foi menino, começou na igreja, daí veio a adolescência, foi pro mundo, fez um monte de besteira, fez xixi lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, num lugar que não podia, e não sei o que. Fez um monte de coisa errada sim, mas ele se voltou. E o que ele fez? Voz e violão, para encerrar a Copa do Mundo. E um louvor. Será que as pessoas não podem se arrepender do que fazem? Eu não sou santa. Sei dos meus pecados mais íntimos, e Deus assim também o sabe. Mas eu peço a Ele perdão. E que me ensine a me perdoar para que eu possa perdoar os outros. Tá bom? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 5, o Cordeiro Redentor e o livro selado. Eu vi também na mão direita do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso que aclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciões me falou: não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou meio de abrir o livro e os seus 7 selos. Eu vi no meio do trono dos 4 seres viventes e no meio dos anciões um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes imolado e resgataste para Deus pelo teu sangue homens de toda tribo, língua, povo e nação, e deles fizestes para nosso Deus um reino de sacerdotes que reina sobre a terra. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono dos seres vivos e dos anciões
a voz de muitos anjos, em número de miríades, de miríades, de milhares e de milhares, brandando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que contém, eu as ouvi clamar. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres vivos diziam: Amém. E os anciões prostravam-se e adoravam. Lindo, não? É só o Cordeiro imolado. E esse Cordeiro imolado que se sacrificou por todos nós fora Jesus. Então fiquem com Deus, paz, bem, todo tipo de saúde também. Se cuidem. E se vocês puderem, escutem hoje, pelo menos, o primeiro e os últimos. Aliás, escutem hoje o Momento de Fé, do dia 29 de julho. Tá muito especial. E você, meu irmãozinho evangélico, né? E de outras religiões, paz, bem, saúde, e que oremos uns pelos outros. E eu agradeço, mesmo os comentários, né, maldosos, como diz uma pessoa que eu amo muito, essa eu não vou dizer o nome, mas eu a amo e admiro desde criança. Ela diz que muitas vezes eu tenho palavras amargas. Talvez eu aprendi, eu brinco que eu aprendi com as melhores, né? Mas às vezes a gente tem que falar assim: opa, se eu aprendi palavras amargas, hoje eu tenho que falar palavras doces. Eu tenho que pedir perdão e começar a falar palavras mais dóceis, mais de força. Então, a todos, fiquem bem, orem uns pelos outros e quando vier a tempestade, lembre-se, Deus nos protege se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Ontem, esqueci de falar uma coisa, da questão de um casamento, estava para acontecer, e a noiva propôs para o noivo o seguinte: olha, eu namorei 2 pessoas antes de você, e assim, eu vou casar com você, mas eu quero 4 dias para fulano, porque ele foi muito bom na minha vida, e 3 dias para ciclano. Ele também foi muito importante para mim. E são 7 dias apenas que eu vou ficar longe de você. E assim, a moça é uma menina lindíssima, por sinal. Eu comecei até a segui-la, agora eu não lembro o nome, peço até perdão. Ela falou: qual a nossa porcentagem a Jesus, a Deus? 5% do nosso tempo? 10%? 95% tá bom. Jesus, né? Alá quer de nós 100%. E Alá não é um Deus que mata o outro o inimigo, ele nos ensina a perdoar. Por que a gente faz isso, né? Alá e Yahvé, porque a gente mata, porque a gente destrói a vida um do outro. Pensemos nisso. Jesus, né? Vamos colocar assim: Deus é esse noivo. Qual a sua porcentagem? A minha ainda falta muito para chegar aos 100%. E a sua? Tchau.